Glória a Deus, são todos irmãos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar mais uma vez, continuar, falar sobre Nirod, não Nirod especificamente, mas no que ele se tornou, né? Ele se autodenominou o Deus Sol, né? Ele toma sua mãe como esposa, Semiramis. Ela é considerada a rainha dos céus, ela é cultuada como a deusa Lua. Aí vocês podem perguntar, mas como que você descobriu isso? Eu fui estudar sobre Nirod. Através de Nirod, eu descobri que esse homem, ele se tornou um homem muito rebelde contra Deus. Tudo que você imagina que ele fazia para irritar, para afrontar Deus, ele fez. E a sua mulher também, né, que era sua mãe. Então essa rainha dos céus e esse Deus Sol realmente existe na Bíblia Sagrada. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso, mas eu descobri, né? Como eu já falei. Por volta do século V a.C., foi encontrado um manuscrito lá em Hermópolis, no Egito, uma escrita, né, falando sobre ela. E essas entidades, elas entraram no mundo inteiro e até hoje ela é cultuada. Hoje você cultua essa mulher e esse homem quando você arma uma árvore de Natal na sua casa, quando você enfeita a sua casa com pisca-pisca, coloca aqueles monte de enfeite na árvore de Natal na sua casa. Você está cultuando o Deus Sol e a Rainha dos Céus. Amém? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 11, 26 e 27, Deus ele sempre mostra qual o caminho que você deve escolher. Amém? Ele fala assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é para aqueles que ouvem os meus mandamentos que vos mando. Amém? E a maldição, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho do Senhor que vos ordeno, para seguirdes a deuses estranhos que não conheceste. Amém? Então há uma adversão aqui, né? Para que as pessoas não viessem cultuar deuses estranhos. Agora abra a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 4, o 5 e o 6. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, e nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto. Baal, ele era representado pelo sol. Você pode também fazer uma pesquisa. Quem era Baal? Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete e nem Vale de Inom, mas Vale da Matança. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, diz assim: porque tornou a edificar os altos de Baal, né? Que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Se você quiser estudar mais um pouquinho, também você pode. Aqui já no capítulo 19, versículo 4, você vê que eles já abandonaram Deus, já deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar deuses estranhos, né? E Jeremias advertiu mais uma vez que este lugar não seria mais chamado nem Vale de Tofete e nem Vale de Inom, mas Vale da Matança. Estava também exortando mais uma vez, né? Eles não sabiam, né, que eles seriam destruídos. Esse povo que sacrificava seus filhos a Baal, a Deus Moloque, eles também provariam do mesmo veneno. Eles seriam mortos no lugar onde eles sacrificavam seus filhos em holocaustos até virarem cinza. Amém? Glória a Deus. Lá em Jeremias, capítulo 11, versículo 3, diz assim: diz-lhes, pois maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Amém? Lá em Jeremias 44, 15, eles responderam a Jeremias:
Todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam de pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, em Jeremias 44:16, eles disseram a Jeremias, quanto à palavra que nos anunciaste, que vem em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Então eles estavam enfáticos em desobedecer a Deus, né, e ao profeta. E você nunca deve desobedecer a um profeta de Deus, a um homem que você realmente sabe que ele é um profeta de Deus. Nunca desaponte e nem afronte esse profeta. Amém? Somente creia. Em Jeremias capítulo 44:17, aqui eu quero que vocês prestem atenção que nesses três capítulos que eu vou ler aqui e nesses versículos que eu vou falar, existe o nome Rainha dos Céus. Você também pode fazer uma pesquisa e perguntar, quem é Rainha dos Céus? De onde originou Rainha dos Céus? Vai estar lá no Google, eles vão te responder. Se você quiser procurar em outro livro, também você vai achar, de história. Amém? Em 44:17, 18 e 44:23. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Queimaremos incenso à deusa chamada Rainha dos Céus. E oferecendo libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de oferecer libações, tivemos de falta de tudo e fomos consumidos pela espada. Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus. Então eu estava falando aqui que quando eles obedeciam a essa rainha, né, eles tinham fartura. Quando eles não obedeciam, eles passavam necessidade. A palavra do Senhor diz que aquele que crê verdadeiramente no Senhor, ele o adorará na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância e na escassez. Você só viver na abundância, você nunca vai mostrar para Deus que realmente você o ama e que você vai obedecer. Você vai mostrar para Deus que o ama verdadeiramente quando você passar por sacrifício. Esse é o verdadeiro mistério de servirmos a Deus. Então eles estavam querendo coisa fácil. E tudo que é fácil, que agrada ao homem, desagrada a Deus. Amém? E esse povo aqui, eles reconheciam tudo, menos a fonte do seu problema. Era adorar a deuses estranhos, a idolatria. Amém? Glória a Deus. Mas sempre existe, né, aquelas pessoas, aquele rei, governador, prefeito, que sempre entra para... que quer agradar a Deus, né? Naquela época que nós estamos falando de pessoas que estavam desobedecendo a Deus. E hoje também existem muitos crentes, eu estou falando de pessoas que conhecem Deus, porque esse povo aqui é um povo que Deus tirou do Egito. Deus que passou 40 anos, né, andando na terra prometida, passaram 400 anos sofrendo lá, e Deus levou Moisés para lá e resgatou o povo. Amém? Glória a Deus. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E um rei chamado Josias, né, ele entrou, ele removeu algumas estátuas, queimou alguns carros, ele destituiu alguns sacerdotes que estavam queimando incenso para esse Deus Sol, aí essa deusa Lua, que é a Rainha dos Céus. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 11, diz assim, também tirou os cavalos que o rei de Judá tinha destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor,
perto da câmara de Natameleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Josias fez isso, ele derrubou essas estátuas, ele queimou essas estátuas de cavalo, ela era destinada ao Deus Sol, e ele serviu para idolatrar o sol, ele serviu de procissão, eles caminhavam na rua, né, para adorar ao Deus Sol. Fica em 2 Reis, capítulo 23, versículo 11, amém? Em 2 Reis 23, 11, também Josias, o rei Josias, derrubou uma estátua chamada Astarote, que o rei Salomão tinha edificado no monte de Massade. Está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. Então, preste atenção que você pode dizer que adora a Deus, que é cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, mas se você não ficar atento, se você não estiver atento às estratégias de Satanás, você acaba adorando deuses estranhos, coisas que desagradam ao Senhor. E Salomão, ele edificou uma estátua da Astarote, que significa também rainha do céu, da Astarote, está. Ela era adorada na Síria, na Fenícia e em Canaã como Astarote. Você também pode pesquisar. Você não precisa ficar só acreditando no que eu falo e nem acreditando no que os outros falam para você. Você tem que ir buscar para ver se realmente é verdade, tá bom? Essa idolatria, ela foi um tormento desde o tempo de Moisés, como eu já falei, né? O povo queria adorar deuses estranhos desde lá do começo, lá desde quando ele tirou o povo, né? Moisés. Então, Moisés, ele teve que lutar contra um dos sistemas mais poderosos e mais elaborados do mundo antigo sobre essas crenças pagãs, que hoje existe ainda no mundo, né? Assim como os israelitas, né, foram severamente orientados para não adorarem deuses estranhos, hoje nós, evangélicos, também não devemos adorar deuses estranhos, porque em todo lugar existem pessoas nos exortando para que nós não venhamos adorar deuses estranhos, amém? Glória a Deus. Foi exortado, eles foram advertidos, mas eles não deram ouvido. E eles seriam destruídos como um vaso de um oleiro, que você pode ler na sua Bíblia, que está escrito em Jeremias, capítulo 19, versículo 11. E diz-lhe assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias dizendo para o povo: deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer-se, e os enterrarão em Tofete, que se tornaria o quê? O Vale da Matança. Jeremias 19, 11. Amém? E a gente pensa que nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer, mas nós estamos sendo exortados. Amém? Glória a Deus. E por volta de 586 a.C., você sabe que Nabucodonosor II invadiu Jerusalém, invadiu e destruiu tudo, tocou fogo ali nas coisas que não prestavam, matou, levou exilado as pessoas para o seu império, o império da Babilônia, né? Que você sabe que eles ficaram 70 anos no exílio da Babilônia, né? Servindo de escravos para o rei Nabucodonosor. Todo mundo sabe disso. As pessoas pregam muito isso nas igrejas por aí. Então, eles passaram quantos anos? 70 anos, né? 70 anos. Aí Deus, né, como nunca nos abandona, Ele sempre quer nos resgatar da escuridão, Ele sempre quer te trazer para a luz, para adorá-lo, né? Então, lá em Isaías 45, Ele levanta quem? O rei Ciro, o rei persa, para tirar, salvar esse povo da mão de Nabonido e de Beltesazar, tá? E já não era mais Nabucodonosor II que estava no comando, ele já tinha morrido, 70 anos se passaram, e esse povo estava oprimido na mão desses dois reis. E Ciro é levantado, né,
Deus chama meu ungido Ciro. Então o Ciro vai, resgata esse povo, como está aqui em Isaías 45, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos, que são as armaduras, né, dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então você vê que Deus, ele vai fazer o impossível para te resgatar. Mas isso só vai acontecer quando você se entregar verdadeiramente para Deus. Mas esse povo não se entregou não, eles foram bem desobedientes e rebeldes. Então Ciro leva esse povo para ajudar, você sabe disso, né? Para qual objetivo? Construir o segundo templo, ao qual estava as ruínas em Jerusalém, lá em Judá. E aí ele é construído, né, por Zorobabel, o governador de Judá, mas aí ele sofre muita pressão do povo. Aí ele tem a ajuda de Esdras, de Zacarias, de Ageu, né, de Malaquias, para que o templo de Deus seja reerguido. Amém? Porque a palavra do Senhor diz, ela sempre nos exorta, lá em 1 João, capítulo 1, 11 e 12 diz: ele veio para os seus, mas não o receberam, não é verdade? No 12, mas os que o receberam, deu o poder de ser chamado filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Amém? Então, todos nós, eu falo nós porque o povo de lá já passou, ele teve a oportunidade. E hoje é nós que temos a oportunidade de nos salvar e fazer a vontade de Jesus. Amém? Então, Ciro leva o povo, e aí eles passa 15 anos para eles construírem o templo, o segundo templo de Jesus Cristo, de Deus, né? Porque Deus também lá em João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase, essa mensagem não é só hoje para nós, já existia há muitos séculos atrás, né? Os profetas advertiam o povo para adorarem a Deus, né? Aqueles que adorassem a Deus, eles teriam a sua vida eterna também. Então esse povo foi para lá para ajudar, construíram, porque lá em Ageu também fala, capítulo 2, versículo 9, que fala que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, darei a paz. Porque Deus aqui fala, Ageu fala aqui, que a glória dessa casa será maior do que a primeira, a glória da segunda casa. Porque lá Jesus ia passear no templo, Jesus ia pregar, né? Jesus ia entrar naquele templo ali para pregar, para falar da salvação. Mas mesmo assim, o que fizeram com Jesus? Crucificaram Jesus, né? Então, gente, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que diz assim: primeira profecia de Jeremias falou que o vale de Tofete e vale de Non não se chamaria mais esse nome, mas vale da matança, não é verdade? E lá em Jeremias 19:11 fala que eles seriam destruídos como um vaso de um oleiro, lembra? Aqui no versículo 24 de Mateus, Jesus, homem, falando já, ele estava vendo tudo aquilo ali, toda aquela imundícia, todo aquele pecado. E olha que o templo, segundo templo, antes do povo entrar para santificar o templo, o povo foi santificado antes de entrar, lembra? Esdras santificou e fez uma separação do povo. Aqui em 24, Jesus já estava andando lá, já tinha
crescido, já era homem, estava no processo já de crucificação. Já estava tentando matar e crucificar o nosso Jesus. Amém? 24, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? O nosso Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já estava vendo ali o pecado. Jesus estava passeando ali, vendo o povo pecar. Mas sempre tem pessoas, os discípulos aqui já andavam com Jesus, né? Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, né? Então Jesus já estava trabalhando ali na obra, tudinho, direitinho, mostrando a salvação. Jesus já estava no processo de crucificação e disse: aqui não ficará pedra sobre pedra, será tudo destruído. Mas eu vim para construir um novo templo, que esse templo nunca terá fim. Amém? Vamos mais adiante que você vai entender no final. Por volta, Jesus foi lá no templo, pregou, falou aqui em Mateus 24, que eu já li. Jesus foi crucificado, como todos nós sabemos, ressuscitou, e ele já tinha falado, né, que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. Então, por volta dos anos 70, depois de Cristo já tinha ressuscitado, Jerusalém é invadida por um homem chamado Tito Flávio Vespasiano Cláudio. Ele entra em Jerusalém, Judá, ali, e destrói. Ele toca fogo no templo de Jesus, ao qual ele mostrou para os discípulos: não vejo tudo isto, que não ficará pedra sobre pedra? Pois é. Aí chegou o grande dia. Aí ele queimou, ele destruiu, matou muitos judeus foram mortos, lembra? Esse lugar não se chamará Vale de Tofete e nem Vale de Inom, mas Vale da Matança. Os lugares ocos, buracos da cidade serão os ossos. Eles vão fazer tipo cascalho, a cidade de ossos dos judeus, dos hebreus, né? Também. Então, isso aconteceu por volta dos anos 70. A profecia de Jeremias estava se cumprindo. Amém? Glória a Deus. Porque lá em 1 Reis, você pode ler depois, 8:27, em 2 Crônica 2:6 e em 2 Crônica 6:18, fala que Deus não habitaria em templos feitos por mão de homens. Amém? Pare para pensar. Se Deus não ia habitar no templo de mão feitas por homens, em que templo ele habitaria? Amém? Glória a Deus. Tá bom. Então, houve a primeira invasão de Nabucodonosor, a segunda invasão do Tito, né, Flávio, e a terceira invasão, não mais para construir templo, foi para exterminar de verdade. Por volta de 135, passa por vários reis, imperador, não aconteceu de uma hora para outra sendo mágica, não. É um homem chamado Adriano, imperador Adriano, né? Jerusalém está só os cacos destruídas, né? Os judeus estão dispersos, alguns que sobraram, sempre sobra algum. Esse homem, ele odeia judeu. Ele odeia judeu, imperador Adriano. Esse imperador, ele adora o Deus Sol. Então, em uma dessas viagens, esse homem, ele conhece um rapaz, segundo os historiadores, ele se apaixona por esse homem morre afogado, acho que num lugar aí, segundo as histórias. O meu foco é Jerusalém. Então, esse homem, a imperador Adriano, ele constrói em Jerusalém, lá nos cacarecos, lá nas pedras de Jerusalém, numa área lá,
uma estátua de Zeus de 30 metros de altura, em homenagem a esse rapaz chamado Tino ou Tinu. Você pode procurar depois. E os judeus que estavam ainda por lá odiaram, ainda tinha bastante judeu, né? E aí eles destroem essa estátua, os judeus, né? Eles mandam destruir. E esse imperador, ele fica irado. Ele fica irado porque destrói a estátua de Zeus que estava sendo oferecida para o seu namorado Timu. Timu ou Tinu, uma coisa assim. Você pode pesquisar depois. Então, ele manda 10.000 legiões para Jerusalém para passar um trator, para exterminar. Acaba com tudo. Então, a profecia foi cumprida, né? A única coisa que restou de Jerusalém foi o muro que rodeava a região, que hoje todo mundo sabe que se chama Muro das Lamentações. Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá e ficam lá orando no muro, se lamentando, o que resta só se lamentar, porque eles foram muito rebeldes e muitos desobedientes, adoraram a Deus estranho, sacrificaram seus filhos, desobedeceram, foram muito rebeldes diante dos profetas. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que, como eu falei agora há pouco, Deus falou que não habitaria em templos feitos por mão de homem. Amém? Hoje, o templo é você. Hoje nós somos o templo de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus hoje, o nosso Jesus, habita em você. O nosso templo tem que ser um templo sagrado. O nosso templo é aqui, ó, esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui você deve glorificar Deus. Você não pode só glorificar Deus no seu interior. Nós temos que glorificar Deus também no nosso exterior, para que quando as pessoas olharem para você, elas sentirem que você é uma mulher e um homem de Deus. Amém? Então o templo hoje é você. Deus, ele não deixa nada pela metade. O homem pode destruir todos os templos que tinha naquela época. Hoje, se quiser destruir também os templos que tem aí, igrejas, pode destruir. Mas você, eu, nosso corpo, a nossa vida para aqueles que se entregaram para Cristo, você hoje é o templo sagrado onde Jesus habita, onde Jesus quer repousar. Amém? Hoje o templo é você. Hoje o templo sou eu. Glória a Deus. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.